Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o doutor em Economia e professor da FUCAP, Arilton Teixeira. Professor, obrigado por sua presença em Mercados e Negócios. O senhor esteve aqui antes do programa e dizia que a economia estava indo para uma direção muito ruim, que a gente ia acabar criando um círculo de problemas, que ele ia aumentar, ia aumentar, ia aumentar e a economia ia parar. Infelizmente, o senhor acertou, né? Bom, primeiro, Roberto, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e poder discutir o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é fundamental que nós usemos os meios de comunicação para atingir a população. De fato, a última vez que nós viemos aqui, nós conversamos aqui, nós estávamos discutindo sobre os erros que tinham sido cometidos e quais as possíveis consequências que viriam. Elas chegaram, não tinha jeito. Manipulação de preços, controle de agências reguladoras, uso indevido das empresas estatais para atingir objetivos que não são o que eles são, estão lá para. E aí agora nós estamos aí. Nós desrespeitamos as normas básicas de respeitar contratos, respeitar orçamento, Banco Central independente. Todas essas normas, elas estão sob suspeita no momento. E aí nós estamos vendo a economia entrando em recessão, inflação disparando, e pior de tudo, é a incapacidade do governo de admitir os erros. Eu acho que se você não admite os erros, você não pode corrigi-los. Então acho que a primeira coisa que esse presidente tem que fazer é reconhecer que eles erraram. E não foi só a Dilma, não. O Lula, o erro começa em 2008. Se você olhar as contas públicas, elas começam a ser... A deterioração começou em 2008. Foi o choque que deu o sinal verde para que o governo começasse a desrespeitar o orçamento. Todo o ajuste fiscal do período Fernando Henrique Palocci foi sendo literalmente abandonado até nós chegarmos na situação atual. Hoje nós temos instabilidade, nós temos inflação alta, o governo parece perdido, porque, obviamente, para você se encontrar, você tem que olhar o passado e falar, eu errei aqui, aqui e aqui. Então, no momento que você identifica onde estão os erros, você identifica o que você tem que corrigir. Esse é o ponto fundamental que o governo se nega a fazer. Ele tem que pedir desculpa, dizer, nós erramos e nós vamos consertar. E não venha com crise internacional. Esse negócio de crise internacional, se o mundo tivesse em crise desde 2008, daqui a pouco vai ter uma década daí e a presidente continua falando que a culpa é do resto do mundo, não é nosso. Nossa instabilidade é responsabilidade nossa, foi nós que geramos essa instabilidade. A inflação alta, como é que o mundo é responsável pela nossa inflação? O dólar disparando, por quê? Porque ninguém tem credibilidade, a economia não tem credibilidade, o Banco Central a gente não sabe se é independente ou se não é. O Tombini todo dia vem a público e diz, nós vamos ser duros contra a inflação. A inflação era 5, foi para 6, está em 8 e ele continua fazendo discurso. Então eu acho que agora é necessário mostrar os erros. A primeira coisa que a Dilma tem que retirar é o seguinte, não sei se você vai lembrar, mas em 2006, 2005, ela deu uma frase, falou assim, gasto público é vida. Eu disse, olha, pode ser vida só se for depois da morte, coisa que eu não posso falar. Aqui, gasto público vai ser instabilidade. Gasto público é pressão de grupos de pressão para gastos ineficientes. Gasto público numa sociedade como a nossa, onde as instituições não são tão fortes, tão atuantes. É possibilidade de corrupção, é possibilidade de desperdício. A dona Dilma veio e disse que aquilo que devia ser feito, nós estamos gastando. Se você olhar um conceito aí, necessidade de financiamento do setor público, na época nós tínhamos aí 2006, 2007, nós tínhamos superávit aí de 1,2% do PIB. Hoje nós fechamos aí com 6% de déficit o ano passado. É isso que ela fez, ela comeu 8% do PIB e eu pergunto, cadê a vida? Tá? Nós não temos. O que foi feito e que tem efeito positivo foi feito sem necessidade disso. O Lula começa o programa, o Bolsa Família, que foi a fusão de vários outros programas, incluindo o Bolsa Escola. Ele não gerou déficit para fazer isso. Então, essa política social, se tivesse sido mantida, juntamente com a responsabilidade fiscal, nós estaríamos hoje muito melhor. Se nós tivéssemos usado mais ainda o período que nós tivemos de paz, de preços de commodity altíssimo, puxando a nossa economia, se nós tivéssemos feito as reformas que nós tanto falamos, nós não teríamos a dor hoje. É melhor fazer reforma quando a economia está crescendo, porque quando o crescimento, tudo é bom. Se acontecer de alguém perde o emprego ali, tem um logo na frente. Hoje nós estamos numa situação onde o mercado de trabalho está se contraindo. Nós estamos tendo um processo de informalização da economia de novo. O trabalhador sai do setor formal e vai para o setor informal. Esse é o processo que nós estamos vivendo hoje. Esse é fruto, de novo, vamos repetir, foram todas as decisões tomadas. Quando o Palocci
propôs controlar o gasto público para se chegar a um déficit zero, déficit nominal zero, a dona Dilma disse que era uma política muito primária, muito superficial. Hoje nós estamos vendo aí, se nós tivéssemos feito isso hoje, nós estaríamos com a economia saudável, crescendo, e nós não íamos precisar de apelar para o mercado internacional para justificar a recessão que nós estamos. Nós estamos entrando numa recessão e o pior de tudo, a pergunta é, qual o tamanho dela? O problema é esse, né? Quanto tempo se demora para corrigir erros desse tamanho? Quer dizer, nós passamos décadas até conseguir que Itamar, Fernando Henrique conseguissem carregar o país para um trilho para seguir em frente. Foram décadas de luta do brasileiro com inflação, com hiperinflação, com mudança de moeda, com confisco de poupança pelo Collor. Quer dizer, foi sofrimento em cima de sofrimento. Até a gente conseguir botar o trem, que é pesado, no trilho de novo. O trem está descarrilhado. Não tem jeito, todo mundo está vendo isso. Quanto tempo para a gente conseguir botar esse trem no trilho de novo? Deixa eu dar um exemplo aqui. A inflação está subindo de patamar desde 2010. Ela vem subindo. E nós vimos, durante esse período, o Banco Central com a inflação subindo, reduzindo juros. Ninguém entende o que é isso. A pergunta se o Banco Central é independente, a dona Dilma diz que é. O mercado duvida. O senhor Tobini continua dando declarações que vai ser forte contra a inflação. A inflação subiu de 6% para 8%. E o que o Banco Central faz? Continua dizendo que vai ser. Nós perguntamos, quando vai ser? Esse Banco Central é ou não é independente? Ele pode ou não pode combater a inflação? Aparentemente, ele não consegue fazer. Esse Banco Central não consegue combater a inflação. Quando a taxa de inflação vem 2 meses seguidos a 1,25%, você não joga a taxa de juros 0,5%. Você joga a taxa de juros para cima. Tem que ser uma pancada. Você tem que mostrar ao mercado o que você vai fazer. O Banco Central não faz. Então, essas dúvidas geram exatamente a sua pergunta aí. Quanto tempo vai demorar? Ora, se nós não estamos convencidos que o governo está atacando, o governo atacando a política fiscal e o seu Banco Central atacando a inflação, nós vamos pensar que isso vai continuar. E todo mundo se perpetua nisso. E nós vamos continuar vendendo e comprando, aceitando que isso vai continuar. O Banco Central tem que dar uma declaração clara, tem que mostrar claramente que ele vai interromper o processo inflacionário. O Banco Central não tem convencido o mercado. Tá? E eu vou dizer mais por quê. Eu vou dizer uma coisa que você vai lembrar, 4 meses atrás, uma propaganda do PT dizendo que o Banco Central independente ia roubar a comida do brasileiro. Ora, se isso é verdade, significa que o Banco Central da dona Dilma não é independente. Porque eu imagino que ninguém vai querer deixar o Banco Central roubar a comida dos brasileiros. Tem 2 coisas que são irresponsáveis naquela propaganda. Primeiro, que o Banco Central não rouba a comida do brasileiro. Pelo contrário, o Banco Central está aqui para proteger o valor da moeda. Bem simples. O Banco Central para manter a inflação baixa. É isso uma proteção que as famílias de baixa renda têm. Isso não é roubar o dinheiro das pessoas. Pelo contrário, é impedir que o governo roube via inflação. A inflação é o pior mal para quem ganha menos. A inflação é um imposto inflacionário. A inflação é um imposto e ela prejudica quem menos ganha. Então veja só, aquela propaganda, ela tem uma simbologia aqui. Ela está dizendo que o Banco Central não pode ser independente. Ora, se não pode ser independente, nós não sabemos se o senhor Tobini tem liberdade para usar o instrumento monetário para reduzir a inflação. E nós estamos nisso onde nós estamos hoje. O TSE, na época, proibiu a propaganda. Ora, mas na nossa mente tem uma mensagem muito clara. O Banco Central não pode ser independente. Então, a pergunta volta ao senhor Tobini. Onde está a sua independência? A inflação está subindo e nada está sendo feito. A política monetária diz, continua usando juros de 0,5% como se a inflação estivesse subindo 0,4%, 0,5%. Ela subiu 1,25%, 1,25%, 2 meses seguidos. O teto da meta já foi ultrapassado há muito tempo. Não tem mais. O teto da meta, essa é uma outra coisa que os brasileiros têm que entender. Teto é o seguinte, se acontecer algum choque, você sai da meta, se tiver choques. O governo Dilma transformou o teto superior na meta. As pessoas estavam comemorando a inflação de 6,49. A meta era 4,5. 4,5, elevada, diga de passagem. 6,49, ela já explodiu. E sem nenhuma razão. Se tem recessão no mundo, como a dona Dilma alega, ora, o mundo devia estar trazendo para cá deflação, não inflação.
Mas continua. É isso. É um conjunto de argumentos não consistentes internamente, um em conflito com o outro. E o que nós vemos é a situação saindo cada vez mais de controle. Então não tem prazo, porque se a gente ainda não começou a corrigir o rumo... Eu ainda vou trazer mais uma coisa ruim para a mesa. É a possibilidade de falta de energia e falta de água. Se esses choques vierem, junto com a recessão que já está iniciando, nós vamos ter um período muito mais duro que nós temos. Vamos torcer para que essa falta de energia não se transforme num novo apagão. Aí você vê os riscos que nós estamos correndo mais uma vez. De novo, esses riscos são fruto de políticas passadas. A dona Dilma tem declarações dizendo que apagão é coisa de incompetente. Bom, o governo Lula gerou um apagão, você deve lembrar o apagão aéreo, tá certo? Os aviões não sabiam onde estavam. Então, primeiro, incompetência. Agora nós estamos correndo risco. É a segunda. Então, se nós tivermos esse choque de novo, a recessão tende a ser mais longa e muito mais severa. Que é exatamente, e quem vai sofrer de novo? Quem vai sofrer é a população de baixa renda, quem mais sofre. Tá? Então, esse discurso, eu acho que nós temos que voltar aqui, é voltar ao Palocci, ao Malan, políticas fiscais responsáveis, superávit, respeita contrato, não usar a empresa estatal para atingir objetivos políticos. Note bem, eu não estou falando de corrupção de Petrobras. Não é roubo. Não é roubo, não. É segurar preço para não ter inflação. É isso. A dona Dilma brincou com todos os brasileiros, em 2013, janeiro de 2013, um discurso dela mais uma vez, dizendo que nós íamos ter inflação barata, energia barata e abundante. Nós estamos na situação atual. Nós desorganizamos o setor elétrico que estava bem organizado. Petrobras, nós reinventamos o monopólio. Mudou toda a regra dos contratos. Mudou todas as regras. Nós sabemos que o monopólio gera ineficiência. Um monopólio público é pior ainda. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo. Então isso são erros atrás de erros que foram sendo cometidos. E aí tem que lembrar, foi cometido com e sobre a supervisão dos brasileiros. Nós estamos na democracia, isso foi dito na televisão, os brasileiros ignoraram. Essa é mais uma lição. Mais uma lição está aqui. Quando você vai para uma eleição e você vê os dados e as pessoas se negam a ver, você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Nós vamos pagar agora os erros passados. Nós estamos pagando, e aí a pergunta que você fez, quanto tempo nós vamos pagar? Depende quão eficiente e quão rápido e quanta credibilidade tem o governo para tomar as medidas de corretivas. E nós estamos pagando literalmente, né? O brasileiro parece que ele não entende isso. Nós estamos pagando caro o combustível, que não precisava ser tão alto se ele tivesse sido aumentado lá atrás. Nós estamos pagando caro a energia elétrica, que não precisava ser tão cara se ela tivesse sido aumentada lá atrás. Quer dizer, nós teríamos diluído esses custos naturalmente, porque as pessoas saberiam que, olha, tem que aumentar 2%, 1%. Nós temos 40% de aumento, 30% de aumento, quando os salários não vão chegar perto disso nunca. Então o salário do brasileiro está sendo claramente corroído pelas tarifas públicas e pelos combustíveis. Tarifas públicas que foram usadas de forma, vamos dizer, com objetivos políticos claros. Era ganhar uma eleição. As pessoas têm que entender, democracia não se pensa em 4 anos. São instituições que nós estamos criando. Você não pode mentir numa eleição. Na época da eleição, nós tivemos que escrever um abaixo-assinado dos economistas brasileiros, quando a dona Dilma disse, o problema da crise é a recessão internacional. Nós tivemos aí uma grande, não lembro o número exato de economistas, todos com doutorado, nas melhores universidades do mundo, falando, não é verdade isso. A crise é nossa. Essa crise é nossa. A de 2008, não. Essa é nossa. Nós tentamos convencer a população. Esse não é o argumento. Mas não adiantou. Então eu acho que agora, e aí nós estamos vendo, eu acho que a democracia e a beleza da democracia é isso. Nós não temos ninguém a culpar, a não ser nós mesmos. Nós votamos, nós elegemos. Agora nós vamos pagar o erro. Nós vamos pagar o erro das políticas que nós permitimos que fosse adotada no passado. Porque tinha um Congresso para evitar, tinha o Judiciário. Tem as ruas, vamos lembrar. Nós vimos o último domingo aí que aconteceu. Tem as ruas, a população se manifestando e não acreditando, não deixando que mentiras sejam passadas dessa forma. O que a população está dizendo? O que as pessoas estão brigando com? Elas estão dando um basta.
As pessoas não aceitaram, não querem aceitar mais esse discurso de crise importada. Não, a crise é nossa. Nossas instituições falharam. Nós não tomamos conta das nossas leis. Nós não tomamos conta dos nossos contratos. Nós permitimos que o governo mentisse. Então, é isso que está acontecendo. Tá? Nós permitimos que, numa eleição, ataques pessoais foram feitos sem preservar as pessoas. Indivíduos que não têm por que serem atacados pessoalmente. A eleição foi baseada toda em ataques pessoais. Outra coisa, um democrata, uma pessoa que está aqui para defender e preservar a democracia, ele não divide o país, nós contra eles. Não existe isso. Existem nós brasileiros, nós queremos construir. Debate de ideias faz parte da democracia. Uma coisa que os brasileiros têm que entender é o seguinte: se nós estamos discutindo ideias, e eu penso de um jeito e de outro, nós temos que continuar esgotando essa discussão. Essa discussão é benéfica ao país, se ela for levada dentro das normas da educação, da boa convivência, das normas democráticas, de respeito aos outros. Toda vez que alguém ataca o petista, ataca o presidente Lula, é nós contra eles. Eles em nenhum momento se negam a debater as ideias. A primeira coisa que eles querem é atacar pessoalmente as pessoas. Mas nós temos que parar com isso. Isso gera instabilidade. Nós estamos aqui para discutir ideias. Nós vamos aqui, eu digo, vamos privatizar a Petrobras. Você vai dizer, que isso, a Petrobras é estratégica para o Brasil. E nós vamos começar a debater as ideias. Você não precisa de xingar minha família, você não precisa de me ofender, porque eu tenho uma ideia diferente da sua. Eu acho que esse é um ponto que nós vamos amadurecer. O brasileiro tem que amadurecer isso, né? E nós vamos aprender a discutir as ideias. Mas nós somos muito jovens ainda. Nós somos. É 30 anos, né? É muito pouco. A democracia brasileira é muito jovem. Muito jovem. A gente tem que entender esse debate e aprender que partidos são apenas partidos e nós temos uma vida além deles. É isso. Nós temos uma vida além deles. Nós temos que lembrar isso. A nação, o país, vai muito além dos partidos. Os partidos é uma mera representação de ideias que esse grupo acha que vai levar ao crescimento, ao desenvolvimento. Essas ideias têm que ser debatidas porque, se esse grupo não precisa debater, não é partido político, chama-se Deus, ele sabe tudo. Então, note, não é descrendo, atacando pessoalmente as pessoas. Pessoal, não é assim que se debate ideias. Porque quando você começa a me atacar pessoalmente, você não está debatendo minhas ideias mais. O princípio acabou. O princípio democrático básico acabou. Então, quando nós temos divergência, nós sentamos, discutimos. Pode fazer até no meio acadêmico. Sentamos, discutimos, fazemos teoria, checamos os dados, testamos, voltamos, batemos, até que algum consenso vai surgindo. As pessoas não ficam bravas umas com as outras, as pessoas debatem, aprendem e movem, vão para o futuro, vão construindo o futuro com isso. Acho que isso é fundamental. Se tivéssemos feito isso, o déficit público, nós teríamos discutido o déficit. A quebra de contatos com o setor elétrico, que desorganizou o setor elétrico, nós teríamos discutido. Pré-sal, todo mundo que diz, gente, esse monopólio da Petrobras, nós já vimos que deu errado. Se nós tivéssemos debatido isso, em vez de atacar das pessoas, a Petrobras não estaria na situação que está hoje. E eu não estou de novo discutindo questão de corrupção, não. A corrupção agravou a situação da Petrobras, mas é uma coisa que nós devemos perceber. Será que vale a pena dar monopólio de novo para uma empresa? A Petrobras teve monopólio de 54 até 95. Esse monopólio não funcionou. A Petrobras não pagava dividendos ao governo. A produção era baixa. Nos melhores momentos do monopólio, nós chegamos a produzir 50% do consumo doméstico. Depois que isso acabou, que nós ajustamos a empresa, julgamos ela na competição, Petrobras nós quase viramos, começamos a exportar petróleo em algum momento, muito pouco, mas nós éramos autossuficientes, é o termo. Então, esse é o debate que nós temos que buscar. É o país, eu acho que nós temos que ver as nossas instituições e debater instituições, debater ideias. Professor, vou pedir licença ao senhor para fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para discutir o ajuste fiscal. Vamos conseguir fazer ajuste? Essa é a grande pergunta. Você está assistindo Mercados e Negócios, que hoje entrevista o doutor em Economia e professor da FUCAP, Arilton Teixeira. A gente volta dentro de instantes. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet.
Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o doutor em Economia e professor da FUCAP, Arilton Teixeira. Professor, no último bloco a gente estava falando sobre a desorganização da economia brasileira. Um grupo lá do Planalto, um grupo lá da economia, o ministro, ajuste fiscal. Temos que ajustar o país, botar as coisas nos eixos. Só que há uma grande instabilidade institucional. O Congresso não se entende com o governo, quer dizer, o Legislativo e o Executivo estão em caminhos diferentes. E um sem o outro não anda. Não tem como andar o país. Se o Legislativo leva o país para um lado e o Executivo quer levar para o outro, você sabe que não, as coisas começam a complicar. A pergunta direta que eu lhe faço é essa: nós vamos ter ajuste fiscal ou o Congresso não vai deixar por interesses políticos? Bom, vamos lá. O Levy o primeiro passo que ele fez é tentar controlar gasto público. E ele deixou bem claro isso. Em várias negociações, onde o governo queria, onde as negociações levavam o governo central, o governo federal, né, emitia títulos para pagar rombos e contas passadas, ele disse: isso não dá para fazer mais, isso tem que ser feito por outro caminho. Então, o primeiro passo foi mostrar que o ministro da Fazenda agora vai controlar o gasto. Era o que o antecessor dele jamais fez. O antecessor do Levy, ele tinha problemas sérios de credibilidade, né? Todo ano ele vinha a público e dizia: esse ano nós vamos crescer 4,5%. O mercado estava prevendo meio. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem. O Estado, ele não pode vir continuamente mentindo e negando a realidade. Isso gera instabilidade. O Levy já acabou com isso. Esse foi já um grande passo. Bom, quanto agora, como é que nós vamos ajustar as contas? Eu acho que um primeiro passo contra o gasto é muito bem-vindo. O segundo passo, nós vamos ter algumas divergências com o senhor ministro, que é a tentativa de retomar aumentos de impostos. Isso, a sociedade já está cansada. E eu vou mostrar o que acontece quando você aumenta impostos. Hoje você aumenta impostos, você gera o superávit que o senhor Levy quer. Concorda? Todo mundo feliz? Acabou a história? Não. Amanhã, os grupos de pressão falam: bom, tem dinheiro, eu quero aumento. Então vai ter professor pedindo aumento, judiciário pedindo aumento, se acabar de tiver um gordo, certo? Funcionário público pedindo aumento. E esse aumento de receita, ele é comido. Mais uma vez nós voltamos e aumentamos imposto de novo. E aí, para não falar que nós estamos só falando mal da Dilma, quem começou esse ciclo foi o Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente foi. Ele recebe 25% do PIB, entrega aos 33%, 34% do PIB. E desde então nós estamos subindo aí 36, 37, e depende do número que você olhar. Então tem que voltar lá, o Fernando Henrique vai dizer que é o Fernando, depois daquela piada da Dilma, vão dizer: é o Fernando Henrique, mas esse é o Fernando Henrique. Ele começou com esse ciclo lá atrás, aumentando impostos, criando impostos, sucessivamente para fazer ajuste fiscal. E nós vimos o que acontecia. Ele aumentava imposto no ano, gerava superávit. Um ano depois, todo mundo falava: opa, tem dinheiro, e os grupos de pressão vão lá e cortam. Comem e comem e comem. Faz parte do Estado Democrático você exercer o seu direito de pressão, em particular sobre um butim desse tamanho, que é o orçamento do governo federal. Claro. Então, eles vão lá e vão fazer pressão. Então, se você quer evitar isso, você corta gasto. O Legislativo está propondo uma medida que vai gerar alguns milhões aí de poupança, não é grande, mas que eu acho interessante, que é a redução do número de ministérios e cargos de comissão. No fim do frigir dos ovos, isso dá um pouco, mas eu acho que é a sinalização. A população vai pagar. E o pior ainda, como sempre ocorre, é a população de mais baixa renda vai pagar mais. Então, o mínimo que o governo deveria fazer é sinalizar. Mas tem um efeito positivo. Ninguém gerencia um governo com 39 ministérios. Isso não existe. Isso é ineficiência. Os caras estão falando em 20. Eu tenho um número milhão na minha cabeça, 15, 10. Esse é um número que você consegue fazer reuniões, você consegue discutir, delegar, ouvir, cobrar. Esse é o número. 39, aí nós já perdemos. Então, eu acho que tem a sinalização de um lado e tem a eficiência de outro. E aí voltamos a outro ponto. O senhor Levy volta e quer aumentar impostos, taxar as folhas de pagamento. Veja só, num momento como nós estamos, as empresas já estão fragilizadas, tem queda de demanda, a lucratividade das empresas está caindo. O senhor Levy chega lá e faz o quê? Aumenta a tributação. Então, quem já está caindo, o senhor Joaquim Levy vai lá e passa a rasteira e cai de joelho. Então, essa
é uma atitude, e foi bom o Congresso reagir. O senhor Renan devolveu a medida provisória que elevava de novo as alíquotas do imposto. Foi uma atitude motivada por quê? Não sei, mas que eu acho que foi excelente para o empresariado, para o mercado doméstico. Por quê? Olha, nós temos que discutir ajuste fiscal não aumentando o imposto sobre o setor privado, não. Veja só, como é que começa a coisa? A coisa começa lá atrás, o governo decide gastar. O senhor Lula vem, dá aumento de funcionário, contrata funcionário, não faz a reforma da Previdência que tinha sido aprovada, não regulamenta a reforma da Previdência que tinha sido aprovada em 2003. 10 anos depois, a sua dona Dilma vem em regulamento. 10 anos depois, quando a festa já estava no final. Bom, depois que eles gastam, aumenta gasto e tudo, agora eles voltam para a sociedade e dizem o seguinte: eu preciso de mais dinheiro. Para quê? Para preparar a próxima festa? Não. Quer dizer, o governo não reduz seu gasto. Se a gente sabe que está endividado, né, qualquer família sabe, gastou demais no cartão de crédito, vai ter que cortar alguma coisa. Não vai chegar no vizinho e pedir dinheiro emprestado que o vizinho não vai emprestar. Ou pior ainda, o cara tem lá o salário dele e chega para o trabalho, é como se ele pudesse chegar por... Fala, você está me pagando pouco, aumenta meu salário, porque eu tenho que gastar mais. Não é assim, não. É assim, ó, eu tenho um salário, eu vivo de acordo com o meu salário. Eu vou cortar gasto. O governo federal se nega a fazer isso. E, infelizmente, nós estamos seguindo a mesma trajetória dos últimos 20 anos. O governo faz a festa, aumenta os gastos e depois ele não consegue reduzir. Aí chama a sociedade para contribuir com... Contribuir demais. Mais uma vez. E aí vai ter um efeito que nós temos aqui. Excesso de impostos, folha de pagamento, folha de... As empresas pagam aí, os números aí estão, acho que é 62% ou 69% a média de impostos que a empresa paga. Deixa eu mostrar para o trabalhador o que significa isso. De cada 1.000 que você põe no seu bolso, a empresa vai estar pagando 1.600. De cada 1.000, desculpe, falei incorretamente. De cada 1.000 que sai no seu contra-cheque, não que você põe no bolso, a empresa está pagando 1.600. 600 o governo fica com ele. E do 1.000 que entra no seu contra-cheque, ele toma mais 20. Então note, mais 20, desculpe, mais 200. Então note, vem o seu contra-cheque, é 1.000. A empresa pagou 1.600, você leva para casa 800. Então note, o governo está pegando grande parte. Que não produziu nada. Esse é o problema. Não deu saúde, não deu educação. Esse é o outro custo da coisa. No topo disso, esse dinheiro que deveria estar provendo bens públicos, provendo outros serviços para a população, como educação e saúde, eles não estão indo. Nós temos um problema sério de educação nesse país. E pátria educadora não existe, né? O sistema não funciona. Não funciona. Você está dando incentivo errado para as pessoas, né? Transformar professor em funcionário público, isso não existe. Professor é o seguinte, é fácil mensurar. Ele dá aula, ele publica, ele orienta, gera pesquisa. Esse é um professor que tem que ganhar muito. Você não dá aula boa, você não orienta, você não publica. Esse cara você não quer. Você tem que pressionar as pessoas. Você transforma o cara em funcionário público, o que você vai fazer com ele depois? Então, note, o sistema educacional não funciona, não tem incentivos. Nós temos formas de mensurar a produtividade dos professores, porque nós temos exames aí que nós usamos. Nós usamos exames para ver como os nossos alunos estão indo. Nós sabemos que eles estão indo mal, mas nós não usamos isso para voltar e ver. Bom, agora vamos analisar os professores. Por que eles não estão conseguindo? É culpa dos professores? É infraestrutura? Ou é falta de motivação? É o professor que não quer? Na saúde é a mesma coisa. A gente tem dinheiro para a saúde, tem a estrutura da saúde, mas não tem saúde. Nós temos hospitais, nós temos tudo. E eles querem mais dinheiro. Então, eu sempre brinco com uma coisa. Olha só, nós temos que aprender a administrar recursos. No Brasil é o seguinte, o setor público é o seguinte, você dá dinheiro para ele. O resultado dá errado, ele diz, é porque eu tenho pouco dinheiro, eu quero mais. Você dá mais. Continua dando errado, ele continua pedindo mais. É esse o setor que nós estamos hoje. Esses dois nomes viraram coisas quase santas, né? Educação e saúde. Isso é um setor de atividade econômica e ele tem que ser gerenciado como atividade econômica. São dois serviços fundamentais para a população. E eles têm que ser gerenciados dessa forma, com ótica de eficiência e qualidade. Não adianta você injetar dinheiro e as pessoas queimarem esse dinheiro de forma errônea.
Gastos ineficientes. Acho que a população, eu sempre uso uma metáfora, as pessoas gostam, deixa eu tentar repeti-la aqui. Para a população é muito simples. É assim, ó, imagina que você tem um carro e esse carro está queimando óleo. Nós temos duas possibilidades. Bom, então eu vou dizer o que o governo brasileiro faz. Ele pede mais dinheiro para comprar mais óleo. Eu vou dizer como é que a gente faz. A gente conserta o carro para ele parar de queimar óleo. Essa é a saúde no Brasil. Toda discussão com a saúde é de aumento de receita. Vem cá, que tal nós pensarmos o seguinte? E que tal nós fazermos uma análise e começar a pensar onde nós podemos cortar despesa? E não é cortar gastos que são necessários, é cortar desperdícios. Nós não buscamos desperdícios nisso. Essa é a palavra. Todo mundo diz, o cara ele quer cortar gastos, ele quer destruir a saúde e a educação. Não, eu quero que a saúde e a educação sejam eficientes, de excelente qualidade. Mas para que isso aconteça, eu tenho que eliminar desperdício. Que recursos nós temos? A educação tem muito dinheiro e a saúde tem muito dinheiro, por qualquer ângulo que se olhe, qualquer ângulo que se compare com qualquer outro país do mundo. Nós só somos ineficientes. Nós somos ineficientes. Nós somos bastante ineficientes. Não é falta de dinheiro. Então, eu acho que passar educação e saúde, nós temos que passar, a reforma do setor passa por uma análise. Quem está ali dentro? O que são os gastos que estão ali dentro? Tá? O que pode ser cortado? O que é desperdício? O que deve ser mantido? Essa visão empresarial, de gestão, de qualidade, é que nós, nessa discussão, a gente não percebe. E aí, se precisar agregar mais recursos, mais partes do PIB para a saúde e para a educação, serão bem-vindos. Olha, podemos botar 10% do PIB para a saúde, mais 20% para a educação, não tem problema, porque todo dinheiro vai gerar resultados. Vamos voltar aos 10% do PIB aí que virou mote da pátria educadora aí na última eleição, né? A pergunta é, esse dinheiro vai gerar os benefícios? Ninguém está discutindo isso. Nossa educação está de péssima qualidade. Nosso carro está queimando óleo. O que nós vamos fazer é comprar mais óleo. A pergunta é, será que nós precisamos queimar mais óleo? Será que não é melhor consertar o carro? Talvez com os mesmos recursos nós vamos atingir resultados melhores. Nós temos outro problema com a educação no Brasil. O governo federal concentra gasto no ensino superior. Nós não podemos concentrar gasto no ensino superior. Nós temos que gastar com escola de pegar um menino de 0 aos 17, 18 anos. Essa discussão do FIES aí, as universidades todas, agora todo mundo vai lá pegar esse dinheiro do FIES, é muito dinheiro para o FIES e pouco dinheiro para a creche. Olha, vamos lembrar, e aí vamos lembrar, claro, o FIES funcionava até que o, então, ministro da Educação e hoje prefeito de São Paulo foi lá e mudou as normas. Facilitou, primeiro, reduziu a taxa de juros. A taxa de juros era baixa, era 6%, eu acho que era 6,4%, 6,3%, alguma coisa, então de 6%, 6,5%. Ele reduziu para 3 alguma coisa. E reduziu a condição de você cobrar isso. Ora, todo mundo pulou em cima. Tá? Então, primeira coisa foi isso, foi irresponsável, foi, eu não sei se foi um golpe eleitoral, ou não sei se foi, mas o fato, a consequência imediata é o seguinte, todo mundo pulou nisso porque é de graça. Se a inflação é 8%, você pega dinheiro a 3%, você está bem demais. E os alunos hoje já estão lá e não vão poder sair porque tem que se formar. Vou te dar um exemplo simples, só. Se você está estudando hoje, pega o FIES, pega o dinheiro que você tem, põe no banco. Pega o dinheiro do FIES, põe o seu dinheiro no banco. O seu banco vai estar te pagando uns 10% ao ano. O FIES vai estar pagando 4%. A diferença é sua. Daqui a 10 anos, quando você for pagar, o seu dinheiro vale muito mais do que o outro. Você vai pagar com facilidade. Então, essa é uma política incorreta, está dando incentivos incorretos à população. E aí, de novo, nós temos que lembrar, não é fazendo bondades com dinheiro alheio que nós vamos construir esse país. Não é assim que nós vamos fazer a educação melhorar, não. Isso vai gerar rombo, isso eu vou voltar à minha metáfora, isso é queimar óleo. Isso não tem os benefícios que nós queremos. Ao invés de gastar esse dinheiro aí, nós temos que voltar a um outro ponto de educação. Nós hoje, com a informação, com o desenvolvimento da ciência, em particular da medicina, nós sabemos que o cérebro infantil é fundamental no desenvolvimento entre 0 e 4 anos. O governo gasta 0 com esses meninos hoje. Não existe creches. Nós estamos, quando o senhor Fernando Henrique assumiu, acho que o Ministério da Educação gastava em torno de 83%, Ministério da Educação, o governo federal, com universidades federais. 83%.
Quando ele saiu, ele estava em torno de 79. O último número que eu vi está em 86. Então, note, nós pegamos o dinheiro, os impostos dos brasileiros, investimos em ensino superior. A pergunta é, a população de baixa renda vai fazer ensino superior? Não, sabe por quê? Porque ela nasce de 0 a 5, 6 anos, eles não entram na escola. Quando eles entram na escola, são escolas de péssima qualidade, eles não têm condições de chegar. É claro que você vai dizer, eu conheço um monte de gente que está chegando. Está chegando, mas a qualidade desses meninos deixa muito a desejar. Então, veja só, é nesse momento que você tem que atuar. E aí eu vou falar, não é necessariamente o Estado construindo creches, pelo contrário, não é o Estado construindo creche, mas ele dando a esse menino de baixa renda a possibilidade de estudar. Veja, aqui um exemplo clássico de falha de mercado. O que significa isso? Se você deixar o setor privado, ele não consegue tomar conta desse menino. Imagina um menino que nasce, você consegue identificar ele que ele tem um QI altíssimo, um potencial muito grande. Eu consigo pegar dinheiro no setor privado para financiar a educação desse menino? Não, porque o setor privado diz, como é que eu vou cobrar? Não existe, eu não consigo cobrar de você depois. É aí que tem que entrar. Quando tem falha, o governo pode regulamentar. Por exemplo, se o senhor Fernando Haddad tivesse feito, ao invés de o FIES, pegasse esse dinheiro, os números mais ou menos o seguinte, era mais ou menos 800 ou 1 bilhão que a gente gastava por ano. Hoje nós estamos gastando em torno de 13 bilhões. Se esses 13 bilhões tivessem sendo usados para a educação de 0 a 5 anos, esse país melhoraria muito. E como é que é? Construindo creche, contratando? Não. Eu vou te falar uma coisa simples, que o nosso Estado tem um programa que foi muito bom, chamado Nossa Bolsa. O Estado não constrói nada, sabe o que ele faz? Onde você quer estudar? É escola de boa qualidade? Eu pago. Eu te dou dinheiro para você fazer. Então, note, o Estado não precisa de construir, ele não precisa de contratar, ele não precisa de olhar, administrar, a única coisa que ele tem que ver é checar a qualidade. Um programa desse é fácil, diz, olha, a partir de agora o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, eles vão ter um programa para pagar a creche das crianças. De baixa renda. É claro que nós não vamos pagar a creche de criança. Sim, aí o empresário monta a creche. O empresário monta a creche, você administra, você checa, você fiscaliza. Porque note, tem possibilidade de corrupção aqui também. Mas se você com o Estado só fiscalizando, você consegue. Você vai atuar num momento fundamental da vida das crianças. Professor, a gente vê a quantidade de problemas que a gente tem, né? Na educação, na saúde, na administração pública, nos gastos necessários, no conflito entre as instituições, na falta de fiscalização das coisas, na corrupção. Quer dizer, é uma série de problemas que a gente foi acumulando ao longo dos anos, que o senhor mesmo disse, a culpa é nossa também. Não adianta ficar dizendo, a culpa é do PT, a culpa é do PSDB. A culpa é nossa, nós botamos as pessoas lá, não checamos, elegemos deputados, não cobramos a atuação deles, não cobramos o judiciário mais eficiente, né, para cobrar as coisas. Mas essas são discussões que nós vamos ter durante muitos anos, porque o país está em construção e nós vamos continuar debatendo isso. A pergunta que eu faço para o senhor, para a gente encerrar, é exatamente isso. Quer dizer, nós temos uma luz no final do túnel, quer dizer, o cidadão que hoje está com emprego em risco, porque as empresas estão ameaçadas, o estudante que está com um problema com o FIES, a mãe que está com o filho precisando de um tratamento médico e não consegue, o aposentado que está precisando de um remédio e não consegue. Quer dizer, nós temos N problemas. A gente discute economia por conta disso. As pessoas dizem, programa de economia, programa de tal. Não, economia porque é a vida das pessoas. Tudo isso está ligado à economia. Tudo isso está ligado às discussões que a gente tem aqui. Por que eu não tenho educação de qualidade? Por que eu não tenho saúde de qualidade? Por que eu não consigo o atendimento na hora que eu preciso? Por que eu vou à justiça e demora 20 anos para eu ter uma sentença? Por que o meu deputado não defende meus interesses? Tudo isso, de uma maneira ou de outra, está ligado à economia. Então, a pergunta que eu lhe faço é exatamente essa. Nós temos uma luz no final do túnel, nós conseguimos dizer para o telespectador assim, olha, fica ligado porque a gente vai conseguir sair disso ou vai ter muita briga ao longo do caminho? Olha, eu vi esse país como ditadura e vendo a democracia 30 anos, o que nós construímos, a resposta é simples. É claro que tem. Nós temos uma inflação de 1000% ao ano, nós controlamos a inflação. Sem ditadura, sem golpes, dentro da lei. Nós avançamos. Até o controle judiciário que você disse, nós estamos avançando. Nós criamos o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que está acompanhando, fiscalizando, tentando punir o judiciário, porque o judiciário também é um órgão, ele está aqui para trabalhar pelo país, para o cidadão, e nós estamos avançando.
Então veja só, nessas últimas eleições nós descobrimos uma outra coisa. O fato de um partido ser de esquerda não é um antídoto contra a corrupção e contra políticas que vão prejudicar a população de baixa renda. Nós vimos o PT chegando ao poder por vias democráticas, lá estando, tem 12 anos, por vias democráticas, pelos seus próprios méritos. E nós estamos aprendendo que ser de esquerda não é remédio contra todos os males. Nós aprendemos, nós vimos agora as ruas, pela segunda vez já, durante o governo petista, manifestações gigantescas nas ruas, e a população está aprendendo isso. Eu acho que nós vamos aprender, eu acho que algum tempo atrás aqui hoje nós discutimos, não é nós contra eles, é minhas ideias contra as suas ideias, nós vamos discutir, nós vamos chegar a algum ponto. Eu acho que é esse ponto que vai nos levar a entender e avançar nesse país. E eu acho que nós estamos caminhando para isso. A democracia. Outra coisa fundamental que nós esquecemos de falar aqui, liberdade de imprensa. Isso é fundamental. Não vamos avançar se alguém tiver o direito de dizer o que você pode discutir. Então, liberdade de imprensa, como nós estamos discutindo, nós estamos aqui hoje para isso, não é atacando ninguém, nada, nós vamos atacar ideias, que foram feitas erroneamente. Isso é fundamental. Numa democracia, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, debates, é assim que nós vamos ver. E nós vamos aprender, nós aprendemos na última eleição. Nós contra eles não leva a lugar nenhum. Nós não estamos aqui nós contra eles. Nós estamos aqui para discutir ideias. Não é pelo fato que você é contra mim que você é meu inimigo. Não é pelo fato de você discordar de minhas ideias que você transforma um inimigo em pessoa de péssimo caráter. Não existe isso. Se você tem uma ideia, me explica. Nós vamos debater. Então eu acho que nós estamos amadurecendo nessa direção e nós vamos chegar lá. É 30 anos. É muito comum a gente fazer comparação com os americanos. Os americanos estão muito mais que a gente. Né? Nós estamos aí, eles têm 3 séculos na nossa frente. Nós somos 30 anos, eles estão quase 300. Então note, esse é o caminho que nós estamos indo. Eu acho que é um caminho bom. Eu acho que nós paramos a insanidade. Nós não chegamos, nós estávamos convergindo para o tipo venezuelano, nós conseguimos parar. Tá certo? O tipo argentino, nós conseguimos parar. Né? Na Argentina, a liberdade de imprensa está sendo controlada via capacidade de importar papel. É uma coisa que mais impressionante as coisas. Aqui nós conseguimos. Né? As milícias do Chaves aqui não foram criadas. Né? O exército do Stedley que o Lula chamou na rua, não é para isso. O Lula me surpreende quando quer levar o país, em vez de debater ideias, a guerrear nas ruas. Né? Se as suas ideias perdem, preste atenção porque elas estão perdendo, melhore-as e volte ao debate, não convoque exército. Então eu acho que nós aprendemos isso, nós não chegamos no nível de desgaste do tecido social que aconteceu na Argentina e está acontecendo na Venezuela. Então eu acho que nós temos caminho, as nossas instituições são melhores, estão melhorando, e essa capacidade que nós estamos tendo agora de debater as ideias e mudar um governo que se negava a mudar, eu acho que é um bom sinal. Estão mudando dentro da democracia. Ele está mudando naturalmente pelas pressões normais da democracia. Pelos grupos, pela sociedade organizada, pela sociedade desorganizada que saiu nas ruas aí, debatendo, criticando, reclamando, tá? E isso está forçando as mudanças. É assim que deve ser feito. Essa ideia de controle social da mídia, né? Controle econômico do lucro da mídia, isso são nomes para impedir o debate e o fluxo de ideias dentro da sociedade. Nós conseguimos interrompê-lo até agora. Então isso é um bom indicador de que as nossas instituições estão fortes e, mais importante, estão melhorando e estão sendo capazes de bloquear retrocessos nesse nível. O que aconteceu no governo Dilma foi um retrocesso em termos de política fiscal, estabilização, foi. Mas note, essa é uma outra coisa, né? Nem sempre a democracia vai andar só em linha reta, de vez em quando a gente dá passo atrás, eu acho que esse é o momento. Mas nós estamos tendo a maturidade de perceber e os grupos na sociedade forçar o governo a retomar do caminho, na direção. Então isso é um bom sinal. Eu sou um democrata, eu sou um republicano, eu acho que isso é belíssimo. Nós vamos chegar lá. Com dor, talvez pudéssemos ter menos dor, em particular a população de baixa renda. Essas pessoas que qualquer choque jogam elas na linha de pobreza novamente. Essas pessoas estão ali, as pessoas que mais deveriam estar sendo protegidas, mais deveriam estar tendo incentivos a continuar trabalhando, melhorando, as pessoas vão pagar agora. Talvez não seja necessário isso, mas esse foi um erro, um
um passo atrás que aconteceu. Estamos pegando impulso para dar uma corrida. Vamos tentar fazer isso. É isso. Eu acho que o debate nosso, esses debates, a mídia, ajudando, criticando, isso leva a sociedade a entender o que está acontecendo. Né? Esse escândalo da Petrobras agora, nós estamos vendo isso. O partido que chegou e decretou que tinha, não sei se você lembra, mas um ex-ministro do senhor Lula, ao Lula ser eleito, disse que decretou o fim da corrupção no Brasil. Tá? Nós estamos vendo que isso não é verdade. Não basta ser de esquerda para acabar a corrupção. São as instituições que vão levar a isso. São as regras da sociedade, as punições para aqueles que violam essas regras que vão nos ajudar lá. Não basta ser baseado que eu sou de esquerda ou de direita. Não é isso que funciona. Nós estamos sofrendo, mas num processo de crescimento, né? Não é crescimento sem dor, né? Então a gente está aí. Professor, obrigado mais uma vez por sua presença aqui em Mercados e Negócios, para o debate. Está sempre convidado para voltar, porque é sempre bom um papo interessante para a gente manter o nosso telespectador informado do pensamento de cada corrente econômica que a gente tem no país, né? Muito obrigado pelo convite. Eu espero voltar em breve para nós continuarmos esse debate. Falando de coisas boas, né? Espero que quando eu voltar da próxima vez nós estaríamos em crescimento novamente. Ok, professor, obrigado. Obrigado por acompanhar Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.